Graças a Deus. Paz do Senhor, amados. Uma noite especial para todos nós, né? Noite de Santa Ceia, para a Igreja do Senhor. Noite em que nós vamos nos acercar à mesa, participar do sangue e do corpo de Cristo, né? E uma noite especial para a nossa nação, claro. Tudo que está acontecendo na nossa nação não poderia ser diferente. E recaiu sobre mim a responsabilidade de trazer logo hoje, né, irmãos, a palavra do Senhor com os irmãos. Mas Deus é bom e nos dá graça. Nossa gratidão aos pastores, líderes da nossa congregação, aos demais obreiros que aqui estão, obreiros de excelência. A gente fica assim meio constrangido, né, irmãos, num dia como hoje. Mas o Senhor é bom. Lucas capítulo 22, você pode abrir a sua Bíblia. O versículo 7 a seguir, não quero fugir do tema, vou estar no tema da Santa Ceia hoje. Amém? Vamos refletir um pouco sobre tudo o que aconteceu naquele momento, naquela quinta-feira da Semana Santa. A Santa Ceia ocorreu na quinta-feira da Páscoa. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo 22, versículo 7. Todos acharam? Amém? Olha lá, já está no telão, já nosso irmão é rápido, né? Uma benção. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com eles e os 12 apóstolos. Amém? Até aqui, pode fechar sua Bíblia. Pode se assentar, amado. Só mais um minuto de clamor, de oração. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus, que a Tua graça esteja sobre nós nesta noite. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Seu Santo Espírito possa agir nos nossos corações, na nossa mente, que nós possamos ser ministrados pela Tua palavra e aprender aquilo que o Senhor deseja, Senhor, falar conosco nesta tão abençoada noite. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amado, de todos os cultos que nós temos, todos são importantes na semana, no mês, mas para mim em especial, eu acredito que o culto de Santa Ceia de todos é o mais importante. O culto de Santa Ceia é aquele que nós devemos ter um cuidado a mais com ele. É aquele que nós não deveríamos vir para ele como se fosse apenas mais um culto. Ele nós deveríamos nos preparar com antecedência. O pastor nos orienta sabiamente, inspirado pelo Senhor, eu acredito, que na semana que antecede a Santa Ceia, a gente se prepare, se dedique em especial em oração, tire umas horas de jejum, um dia de jejum, para se consagrar ao Senhor, porque este culto, em especial, ele é mais simbólico, e espiritualmente, ele é mais forte, porque ele fala da comunhão da igreja com Deus, com Cristo, e fala da nossa comunhão pessoal, particular, com o Senhor. E é exatamente sobre isso que nós vamos refletir nesses poucos minutos que temos. Como anda a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Veja que, se você observar, este é um dos poucos textos dos evangelhos que os 4 evangelistas cuidaram em escrever. Embora Mateus, Marcos e Lucas sejam conhecidos como os evangelhos sinóticos, porque muitos textos se repetem, muitas passagens são semelhantes, eles se repetem nos 3 evangelistas. Se você pegar com cuidado e ler a maneira como cada um dos evangelistas escreveu sobre determinada passagem, você vai ver que um acrescenta mais informação ao que o outro escreveu.
João também escreve, Mateus, Marcos, Lucas escreveram sobre esta noite, a noite da quinta-feira, a noite em que eles celebraram a última ceia, a Páscoa. Jesus preparou da ceia e depois dali Jesus foi para o Getsêmani, onde ele foi preso, e aí veio a sexta-feira, onde ele é crucificado e morto. Então aqui nós estamos no momento em que Jesus está passando as últimas horas com os discípulos. João também escreveu sobre este momento, só que João teve um cuidado especial. Como ele escreveu posterior, foi depois dos outros evangelistas que ele escreveu, acredito eu que orientado, inspirado pelo Espírito Santo, ele não retrata o partir do pão em si, mas ele vai citar lá no capítulo 13, ele vai citar que após cearem, e ele começa a narrar tudo o que Jesus lhes ensinou. E ele dedica 5 capítulos a escrever. Do capítulo 13 ao 17, João está descrevendo tudo o que aconteceu naquelas horas. E ele é quem mais enriquece, se nós estudarmos com cuidado, ele é quem mais lança luz e nos enriquece o nosso conhecimento sobre tudo o que aconteceu ali. Tudo o que aconteceu naquelas últimas horas de Jesus com seus discípulos, os últimos momentos. Veja bem, Mateus vai falar, logo no início, que alguns dos discípulos vieram. Os discípulos vieram até Jesus e lhe perguntaram, onde prepararemos a ceia? Marcos vai ser mais cuidadoso e diz, 2 dos seus discípulos vieram. E Lucas já diz exatamente quem foram os 2. Foram, como nós lemos aqui, Pedro e João. Lucas já dá um nome dos 2 discípulos que foram enviados para preparar o lugar aonde eles celebrariam a ceia. E o retrato seguinte, se nós lemos, ele é praticamente igual nos 3 evangelhos. Praticamente igual. Vai dizer que eles deveriam ir até a cidade, iriam encontrar alguém com um cântaro de água. Marcos e Lucas falam do cântaro de água, Mateus não fala do homem com cântaro de água, já fala da casa. E que eles, na casa onde eles chegassem, eles iam pedir ao homem o local onde eles preparariam a ceia, e estaria tudo ali preparado. Já estaria um grande cenáculo, mobiliado, e ali eles preparariam a ceia. E Pedro e João foram e prepararam tudo. Tudo estava pronto. Quando chegou a noite, Jesus chega com os discípulos e todos se assentam na mesa. Agora, graças a Deus pela água, né? Agora vamos ver o momento que nós estamos vivendo. Jesus está a poucas horas de ser preso. Está a poucas horas de ser torturado e ser morto de uma forma muito cruel. Tente imaginar como estava Jesus naquele momento. Se lermos, você vai ver, se lermos com cuidado, com atenção, principalmente o Evangelho de João, e também aqui em Lucas, você vai ver que Jesus já demonstrava um pouco do seu estado emocional. Ele estava já começando a ficar ansioso e angustiado pelo que ele ia passar, por tudo que ele ia sofrer. Jesus já demonstrava sinais de que ele estava a passar por um momento de extrema dor. Jesus já estava sobre estresse. E isso é notório quando algumas horas depois ele vai para o Getsêmani e soa as gotas de suor e sangue. Ali é o ápice do estresse, da carga emocional. Mas em meio a toda essa carga emocional que Jesus está vivendo, está chegando o momento dele passar por tudo aquilo ali e cumprir as profecias. Jesus tem um cuidado especial com seus discípulos. Quando ele manda os discípulos, Pedro e João, ir lá e preparar o local da ceia, Jesus quer passar aquelas horas a sós com os seus discípulos. Ele quer cuidar dos seus discípulos, porque ele percebe que os discípulos não estavam prontos para aquele momento. Embora ele soubesse, tivesse a completa noção do que ia acontecer, ele percebe que os discípulos não tinham a perfeita noção do que ia acontecer e não estavam prontos. Então ele separa um momento, ele usa esse momento da ceia para estar a sós. Ele se afasta da multidão que o perseguia. Jesus já estava famosíssimo, onde ele não conseguia mais andar em oculto, onde ele estava, a multidão se aglomerava.
A perseguição também já estava ostensiva, né? Os seus perseguidores já estavam ostensivamente o afrontavam, o desafiavam. Jesus já estava no ápice do seu ministério e no momento dele se entregar, sabendo ele a dor que lhe sobreviria, ele se controla, se contém. Por um momento, ele afasta de si o estresse, a dor, e fala, agora eu vou cuidar de vocês. E ele usa esse momento da ceia para cuidar dos seus 12 discípulos. E ele cuida deles no grupo e cuida deles individualmente. No grupo quando? Porque Mateus mesmo vai dizer aqui um pouquinho mais à frente, Lucas vai escrever um pouquinho mais à frente aqui, vai falar que havia entre eles, lá no verso 24, uma contenda, uma disputa entre os discípulos. Eles começaram a competir sobre quem deles era o maior, quem deles era o mais importante. E Jesus vê, olha, esse negócio não está legal, não está bom, né? Não é bem por aí. E Jesus usa o momento da ceia para lidar com isso neles. Jesus vai lhes ensinar a dizer, olha, não é bom que vocês tenham esse sentimento entre vocês, disputar quem de vocês é o mais importante, quem de vocês é o maior. Chegou ao ponto que a mãe de João veio até Jesus pedir a Jesus que ele lhe concedesse que os seus filhos se assentassem um à direita e outro à sua esquerda no seu reino. E por que isso? Porque havia entre eles um ensinamento que não estava completo, de que o Messias, que era o herdeiro do trono do Davi, seria o rei político de Davi. Eles não entendiam perfeitamente a profecia. Eles associavam que Jesus seria o herdeiro do trono de Davi, mas o herdeiro do trono político, seria o rei de Israel. Eles não entendiam que a profecia se referia ao trono espiritual de Israel. Eles não tinham esse entendimento completo ainda. E quando Jesus fala do reino de Deus, Jesus está falando do reino espiritual de Israel, e não do trono secular, do trono político. E eles achavam que Jesus ia ser aclamado rei ali. E eles já estavam disputando os cargos nesse rei. Olha, eu vou ser o ministro das finanças, eu vou ser o ministro do interior, eu vou ser o ministro das relações públicas. Eles já estavam disputando o cargo entre eles. Havia ciúmes entre eles, disputa. E Jesus falou, não é por aí. Entre vocês não deve ser assim. Não é esse o espírito que deve haver entre vocês. E aí eles vão narrar que Jesus, olha, veja só, vamos voltar um pouco lá na cena da ceia. João e Pedro foram e prepararam o cenáculo, prepararam tudo, o alimento que deveria ter ali, prepararam os mobiliários, inclusive prepararam a bacia, a água e a toalha. Todos chegaram e assentaram à mesa. Todos. E havia entre eles esse clima de disputa. E era a tradição entre os judeus, que antes de se assentar à mesa, eles fossem se lavar. Só que aquele que estava ali se lavando, ajudando eles a se lavarem, era o menor dos servos, era o empregado mais baixo ali na hierarquia, era o menor dos escravos. E como entre eles havia essa disputa de quem era o maior, ninguém quis tomar o lugar do menor dos servos. E Jesus, então, para lidar com isso neles, Jesus toma o lugar do menor dos servos, vai lá e faz o serviço que nenhum deles se dispôs a fazer: lavar os seus pés. Pegar a toalha, pegar a água e lavar os pés deles. Quando Jesus toma essa atitude, eles se espantam com Jesus. Eles tomam um choque. E isso é tão notório que você vê que Pedro se recusa. Pedro vai dizer, de maneira alguma o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus, tratando com esse sentimento, fala, não, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro, entendendo a seriedade do momento, diz, Senhor, não lave apenas os meus pés, mas também a minha cabeça e as minhas mãos. Pedro entende que de todos ali o que estavam fermentando a contenda, eu acho que ele era o que mais aguçava, porque nós sabemos como era o comportamento de Pedro. Era o mais espontâneo, era o que falava primeiro, era o que tomava a iniciativa, às vezes errada, mas tomava. Então Pedro também, né? Então neste momento Jesus está lidando com eles, no coletivo e no individual.
no individual, quando está tratando esse sentimento que há entre eles, quando trata especificamente com Pedro. Um pouco mais à frente no diálogo, ele vai falar novamente com Pedro. Um pouco mais à frente, quando eles estão dialogando, ele vai dizer claramente para os seus discípulos: olha, esta noite vocês se escandalizarão em mim e vocês todos fugirão. Eles: de maneira alguma, Senhor, nunca nos escandalizaremos em Ti. De maneira alguma, Senhor, nunca nos afastaremos de Ti, nunca Te abandonaremos. E Pedro vai dizer: Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte. E Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, calma, não é bem assim. Eu te conheço, eu sei o que vai acontecer. Você ainda não sabe o que vai acontecer. Esta noite, você me negará 3 vezes. Pedro: não, de maneira alguma, estou pronto a ir contigo até a morte. E os outros, acompanhando Pedro, também afirmam: não, Senhor, nós vamos contigo até a morte. E Jesus: tá bom, espera. Né? Jesus está tratando com os seus discípulos, está preparando eles para o que vai acontecer. E eles começam a ficar meio receosos, porque eles nunca viram Cristo falar daquela maneira. Eles estão ali afirmando que estão prontos para ir com Cristo até a morte, mas estão lá no íntimo dando um passo para trás, porque eles nunca viram o seu mestre falar daquele jeito, tão abertamente, que ele sofreria, que ele estava chegando a hora dele voltar para o Pai, que ele seria entregue nas mãos dos seus opositores. Eles estão começando a ficar receosos e duvidosos. E é interessante, o texto que nós sempre costumamos ler na Santa Ceia, nós vamos ver que esse espírito de divisão e contenda também é tratado por Paulo, lá em 1 Coríntios, o texto que nós sempre lemos, né? Coríntios 11, é o texto que nós costumeiramente lemos. Nós vamos ver que Paulo quando ele começa a tratar sobre a Santa Ceia, ele começa a falar com Coríntios, dizendo que há entre vós dissensões e divisões. O mesmo espírito que estava acontecendo com os apóstolos, a mesma coisa que estava acontecendo com eles, Paulo estava também enfrentando na igreja de Coríntios, e nesse texto, Paulo vai tratar sobre isso. E Paulo diz: olha, vós não fazeis bem. E por isso, por causa dessa, porque entre vós eu ouço dizer que há uns que comem muito e outros que passam fome. E Paulo não nos elogia, Paulo começa a ser duro com eles, e Paulo diz: olha, e eu aprendi do Senhor o que vos ensinei. E esse texto que nós costumamos ler, ele me chama a atenção, porque Paulo vai dizer: eu aprendi do Senhor. E quando Paulo vai narrando ali o partir do pão, o repartir do vinho, é exatamente igual o que está escrito nos evangelhos, o que os discípulos viram. Mas ele está dizendo: não foram os discípulos que me ensinaram, foi o Senhor que me ensinou. Então, a cerimônia da ceia que Paulo ensinou os coríntios fazerem, ele ensinou exatamente a fazê-lo exatamente igual os discípulos aprenderam, só que não foi nenhum dos discípulos que ensinou Paulo, foi o próprio Senhor que revelou a Paulo a maneira que deveria ser a celebrar a ceia. Foi o próprio Senhor que ensinou Paulo. E ele falando ali sobre as divisões, as dissensões que havia, e ele diz: e por isso há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos que dormem, que vós não discerneis nem o corpo, nem o sangue de Cristo. E o que é isso, amado? Não discernir o corpo e o sangue de Cristo, não discernir este momento da Santa Ceia. Santa Ceia fala de comunhão, comunhão com o Senhor. Como anda a nossa comunhão com o Senhor? É esse a palavra, se podemos reduzir numa frase toda a mensagem desta noite, tudo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, é essa advertência. Como está a nossa comunhão pessoal com o Senhor Jesus? Como está o teu momento a sós com Cristo? Como está o nosso momento particular a sós? Aquele momento que diz as Escrituras, que você vai entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com Deus.
porque semelhante ao que eles viviam naquele momento, eram dias de grande agitação. Os nossos dias são de grande agitação. Os nossos dias são de muito estresse. Quem trabalha, profissional, que desenvolve alguma área, hoje é normal, o expediente não acaba às 17 horas, é normal às 19, às 20, às 21, 11 horas da noite, 23 horas da noite, é normal você estar despachando alguma coisa, porque há uma necessidade do profissional constantemente se atualizar e se aperfeiçoar. Isso vai tomando o nosso tempo. Isso vai gerando cansaço, estresse. E o profissional que não entende isso, ele corre o sério risco de ficar para trás, ficar fora do mercado, ser ultrapassado, ser superado. Isso vai gerando em quem está ali fazendo a sua carreira, construindo a sua carreira, estresse, ansiedade, angústia. Quem está ainda nos bancos escolares está sempre na iminência de prestar algum exame. E ele sabe que não basta mais estar na média, ele precisa sempre subir a sua nota, melhorar a sua nota. E, novamente, isso vai gerando estresse, angústia, e vai consumindo a nossa principal moeda nos dias de hoje, que é o tempo. Isso vai consumindo o nosso tempo. E aonde nós acabamos sacrificando? A nossa comunhão com o Senhor. É normal, é quase que espontâneo. O que nós vamos sempre deixando para depois? O nosso tempo a sós com Cristo. O nosso tempo a sós com Deus. Conversando com os irmãos, muitos irmãos com os quais nós temos contato, nós vemos que muitos têm dificuldade em encaixar na sua rotina este momento de oração. Encaixar na sua rotina hoje esse momento de estar sós com Cristo. Alguns dizem assim, mas pastor, eu leio a Bíblia, eu já estou naquele desafio de ler a Bíblia inteira em um ano, leio tantos capítulos por dia. Tá, irmão, isso é bom, mas não é disso que eu estou falando. Isso é bom, isso é eficiente, já fiz isso no início da minha... Eu lia a Bíblia compulsivamente, eu lia e voltava e lia de novo. Isso é bom, mas não é exatamente disso que eu estou falando. Estou falando do algo mais. Eu estou falando daquele momento que você tem comunhão pela palavra de Deus com o próprio Deus. Aquele momento em que você pega a Bíblia e você está 100% concentrado nela. Você não está preocupado com o relógio, como nós estamos aqui. Todo mundo aqui preocupado com o relógio. E tem que ser. Pastor, eu vou na igreja toda semana. Amém. Graças a Deus pela sua vida. É bom. Nós não podemos perder nunca, jamais, a comunhão com a igreja. Se não tivermos comunhão com a igreja, não tem como ter comunhão com o Senhor. É pilar. É base de sustentação da fé. Hebreus dá uma repreensão para nós, eu até anotei aqui, Hebreus 10, 25, não sejamos como alguns que têm o costume de abandonar a nossa congregação, como é o costume de alguns, que têm o costume de abandonar a congregação, antes admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10 traz uma séria advertência para nós não abandonarmos a nossa igreja, a nossa fé, porque é o primeiro sinal de que nós estamos com problemas na nossa comunhão com Deus, com Cristo. O primeiro sinal que nós estamos com problemas é nós já não temos mais a disciplina, o cuidado de separar um tempo para orar, para buscar o Senhor. Vamos perdendo o contato com a palavra de Deus. Começamos a ler a Escritura de uma maneira mecânica, automática, sem prestar atenção no que os versos estão dizendo, no significado daquelas palavras. E vamos nos esfriando e nos tornando religiosos. Vamos apenas frequentar o culto. Tá bom, já fiz a minha parte, frequentei o culto, fui na igreja, dei 2 glória e 3 aleluia e amém. Fui embora para minha casa e sou envolvido pela rotina. E por que isso é importante, amados? Porque se nós não tivermos cuidado com isso, e aqui eu quero já encerrar para nós passarmos o próximo momento, a nossa fé se tornará irrelevante. Será uma fé, como diz a Escritura, fria, que não vai nos sustentar quando vierem as aflições da vida.
E elas vêm. Quando vierem os dias ruins, as decepções, as percas, que todos passamos, todos sofremos. Se perdermos a comunhão com o Senhor, que é o tema central da Santa Ceia, comunhão com o Senhor. Se perdermos isso, a nossa fé se tornará apenas um rito religioso. E quando vierem as tempestades da vida, ela não vai nos sustentar. Nós vamos cair. É por isso que você vê muita gente em crise. Casais em crise, famílias em crise. E se sentar para conversar com aquela pessoa, você vai ver que ela já perdeu há um bom tempo a comunhão com o Senhor. Há um bom tempo que aquela família já não tem comunhão com Cristo. E quando vem as ondas que estão aí fora, assolando toda a nossa sociedade, a onda de pecado, a onda de corrupção, quando vem as lutas da vida, as decepções, as frustrações, essas pessoas são arrastadas junto com essas ondas, porque a sua fé já não é uma fé eficaz. Já não é uma fé que lhe sustenta. Já está distante do Senhor. Não distante a ponto de perder a salvação, porque Romanos 8 diz, quem nos separará do amor de Cristo, né? Não está tão distante a ponto de perder a salvação, mas já está distante o suficiente para não ouvir mais a voz de Deus. Quando chega num culto, já não se alegra. Chega no culto e canta o louvor, já não se anima, já não consegue sentir a presença do Espírito de Deus. É culto de Santa Ceia, é mais um culto. Não tem discernimento, não consegue sentir o que significa isso. Se ver o irmão do lado, se alegrando no Espírito, meninice. Perdeu o contato com o Senhor. Até aqui, amados. Mensagem para nós que o Espírito Santo botou no nosso coração. Não importa o momento que você esteja vivendo, seja de grande agitação, seja de calmaria, nunca se esqueça da tua comunhão com o Senhor. Cultive a comunhão com o Senhor. Isso fará você crescer em fé. Isso fará você se fortalecer no Espírito e te sustentará nos dias difíceis da sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar? Aqueles que podem se pôr de pé. Vamos orar? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nos colocamos na Tua presença, Senhor, e Te damos graças, Pai. Porque nesta noite temos a oportunidade, Pai, de voltar ao primeiro amor. Temos a oportunidade de nos conscientizar, Senhor, do local aonde nós estamos e do verdadeiro local aonde o Senhor deseja que nós estejamos. Que nós possamos alinhar os nossos passos, alinhar, Senhor, os nossos costumes, possamos alinhar, Senhor, as nossas vontades com a Tua vontade e possamos, Senhor, nos aproximar cada dia mais de Ti, que possamos novamente ser instruídos, orientados e guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Que a Sua graça nos alcance e nos acompanhe. Aquele que está distante, traga para mais perto, Senhor. Aquele que está longe, Senhor, alcance o Senhor e traga para perto de Ti. Aquele que está frio, Senhor, faz acender a chama do Teu Espírito sobre o seu coração novamente. Aquele, Senhor, que tinha o hábito, Senhor, de orar e falar contigo em mistérios, renova-lhe, Senhor, novamente, Pai. Renova a fé dos seus filhos, renova-lhe o fogo, renova-lhes o fervor, Senhor. Derrama sobre a Tua igreja, Senhor, a Tua graça e que possamos estar em pé, firmes, Senhor, e confiantes em Ti, independente das angústias e das lutas que se vierem, Pai. É a nossa oração,
em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda de pé, amado.